Fala pessoal, tudo jóia? Bom, seguindo a nossa sequência aí, a nossa atualização de AFO com as emendas constitucionais que aconteceram em 2019, então no vídeo anterior comentamos da emenda 100 e da emenda 102. A emenda 100 modificou a questão do orçamento impositivo, criou ali a obrigatoriedade para executar emendas de bancada. A emenda 102 incluiu alguns dispositivos no artigo 165 da Constituição, justamente na parte de planejamento, né? Então a emenda 100 se preocupou com orçamento impositivo, a emenda 102 se preocupou com planejamento, né, da máquina, enfim, da estrutura administrativa orçamentária, e a emenda 105 retomou, né, algumas preocupações do orçamento impositivo, e ela fez diferente, ela não incluiu dispositivos nos artigos já existentes na Constituição. Ela incluiu um novo artigo na Constituição, que é o artigo 166A. Então agora a gente tem, entre o artigo 166 e o artigo 167, nós temos agora o artigo 166A. Tá legal? Falando aí de emendas individuais impositivas, tá? Então percebam que nós estamos falando de emendas individuais. Embora existam as emendas de bancada, o 166A está preocupado com as individuais. Tá joia? Apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, poderão alocar recursos a estados, DF e municípios por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida. Então, aquela ideia de quando um deputado federal quer mandar recursos para a cidade dele, né, realmente para atender necessidades e demandas daquela população, enfim, né, então, quando ele faz isso, e esse recurso vai ser enviado da União para aquele município de duas maneiras, ou é uma transferência especial, ou é uma transferência com finalidade definida. Parágrafo 1º. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do DF ou dos municípios para fins de repartição e para cálculo dos limites de despesa com pessoal ativo e inativo. Esse cálculo de despesa com pessoal, gente, está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Ela que fala lá, aqueles percentuais certinhos, quanto que se pode gastar com despesa com pessoal, tá legal? Então, esse recurso que vai ser enviado por esse parlamentar para aquele município não integra a receita do município, do estado, DF beneficiado, tá legal? Para quais fins não integra a receita? Para fim de repartição de tributos, enfim, né, tributos não, né, repartição de receitas, então não serve para isso e também não serve para calcular limite com despesa de pessoal, tá legal? Vedado em qualquer caso a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de, olha que interessante isso, gente, vedado em qualquer caso, esses recursos dessas transferências, eles não podem ser utilizados para pagar o quê? Despesa com pessoal, lógico, se ele não pode integrar a base de cálculo da despesa com pessoal, ele não pode ser empregado com despesas de pessoal também, né? Então, despesa com pessoal em cargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas e também em casos referentes ao serviço da dívida. Para sintetizar, pessoal, para tornar um pouco mais fácil a ideia, essas emendas parlamentares, quando elas mandam recursos para estados, Distrito Federal ou municípios, esse recurso não pode ser utilizado para gastar com pessoal, não pode pagar funcionário, não pode pagar aposentadorias, nada disso, e também não pode pagar serviço da dívida. Ah, aquele estado tem uma dívida com a União, então eu, deputado, vou mandar dinheiro para o estado pagar a dívida que ele tem com a União. Isso não pode, tá legal? Então essas transferências especiais ou finalidade definida não servem para isso. Beleza? Então tá aí o resuminho, né? Ou seja, isso aqui foi a gente que colocou. Transferências feitas por emendas impositivas ao orçamento não podem ser utilizadas para pagar pessoal, encargos sociais ou serviço da dívida. Beleza? Então esse aí é o primeiro destaque da emenda 105 no artigo 166A. Parágrafo 2º agora. Na transferência especial tem duas, né? Tem a especial que é a primeira, tem a definida, a especial, a que se refere ao inciso primeiro do caput. Os recursos são repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de convênio ou instrumento congênio, então é algo automático. Não precisa celebrar convênio para receber recursos de emenda parlamentar individual. Vai receber direto, tá? O sistema já manda esse dinheiro para o estado, para o município, tá?
pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira. Então, para aquele recurso de fato pertencer ao município, ao estado, tende a haver a transferência efetivamente. Transferiu? Beleza, aí o dinheiro fica sendo do município, do estado que recebeu, tá bom? Mas tem que ter a transferência, beleza? Serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o parágrafo 5º deste artigo. Então, realmente, esse dinheiro tem que ser aplicado naquilo que já está programado de ser implementado pelo Poder Executivo local, tá bom? São ações ali de atendimento à população, enfim, aquilo que já está previsto no programa do ente federado. O ente federado beneficiado da transferência especial, a que se refere inciso 1º, tal, poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Então, assim, se o ente federado precisa compreender melhor como ele vai executar aquele recurso que veio por emenda parlamentar, ele pode tranquilamente firmar contratos aí, enfim, contratar alguma pessoa, algum especialista, alguma instituição que oriente bem aquele gestor público a corretamente gastar esse recurso que foi repassado por emenda parlamentar, tá bom? Então, parágrafo 3º, tranquilo, é importante, mas acho que é muito tranquilo da gente compreender. Quarto, agora a finalidade definida, tá? Então já é outra modalidade que nós temos lá no caput do artigo 66A, né? Os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, então perceba que o próprio parlamentar já vai dizer onde ele quer ver esse dinheiro sendo aplicado, qual é a programação certinha, né? Em que programa do PPA aquele recurso vai ser utilizado. Então, por isso que a finalidade é definida, o recurso já vem integralmente amarrado, tá legal? Então, já vem com essa característica. E aplicados na área de competência constitucional da União, né? Se o orçamento é federal, então realmente ele deve ser empregado em uma área que a União tenha poder para atuar naquele segmento. Então, é importante também definir isso, tá? Então, se é algo que a União não pode fazer, esse recurso não pode ser destinado para uma coisa que a União não pode fazer. Sendo verba federal, tem de ser um recurso que tenha a ver com as funções, enfim, com as competências da União, tá legal? Então, por exemplo, saúde é uma coisa que compete, que é comum a todos os entes federados, meio ambiente é uma coisa que compete a todos, educação, algo que compete a todos, por exemplo, tá legal? Então, aí sim, a gente pode utilizar. Pelo menos 70% das transferências especiais, deixa eu dar uma ênfase maior aqui, ó, especiais, de que trata o inciso 1º. Qual é o inciso 1º? Vou voltar para a gente verificar certinho qual é o inciso 1º, ó, transferência especial, tá bom? Vamos de novo, então a transferência especial, vamos de novo, ó, pelo menos 70% das transferências especiais do caput desse artigo deverão ser aplicados em despesas de capital, observada a restrição do inciso 2º, parágrafo 1º deste artigo. Gente, despesa de capital, pelo menos 70%. O que eu quero dizer com isso? Gente, via de regra, quando você tem uma emenda parlamentar, é para fazer investimento. O que é investimento? É construir escola, é construir hospital, é comprar equipamento. Basicamente é isso. A essência de uma emenda parlamentar é para investimento. A gente já viu no artigo 166 da Constituição que isso não pode ser enviado, por exemplo, para pagar pessoal. Isso não pode. A emenda parlamentar não pode ser destinada para pagar pessoal. A gente já viu isso. Então, predominantemente, pelo menos 70%, o ideal é o máximo, o maior possível, mas pelo menos 70% tem de ser para a despesa de capital, a exemplo do investimento. Tá legal? Que a lei, para quem não lembra, né? A lei 4.320 de 64, ela dá a diferença do que é despesa corrente e despesa de capital. Despesa corrente são despesas de custeio, né? Realmente para que o ente federado faz para se manter, né? Para pagar pessoal, para comprar papel, para comprar caneta, para comprar insumos. Isso é despesa de custeio, despesa corrente. Já vimos que pessoal é uma despesa corrente, uma despesa de custeio que a gente não pode usar esses recursos, tá? Recursos de emenda parlamentar. Agora, despesas de custeio, por exemplo, para comprar um materialzinho daqui, um materialzinho dali, até pode, tá? O que não pode é pessoal. A despesa de custeio pode? Pode, não sendo pessoal. Mas o grosso, pessoal, 70% pelo menos tem de ser despesa de capital. Então, isso eu considero muito importante da gente levar esse conhecimento na hora da prova, agora que a gente está estudando, atualizando o
conteúdo de AFO, tá bom? Então preste atenção que esse parágrafo quinto eu considero ele muito importante, belezinha? Então é isso. As atualizações das emendas 100, 102 e 105, que aconteceram em 2019, que modificaram artigos, entre os artigos 165 e 169 da Constituição, que é o grosso, né, de AFO da Constituição, então foram modificados com essas emendas, na verdade foram acrescidos dispositivos, nem houve uma redação, uma modificação em redação, né, do que já estava na Constituição. Poucas coisas, mas o que a novidade mesmo é que foram acrescidos muitos dispositivos, isso é bastante interessante da gente verificar. Tranquilo, minha gente? Então é isso, tá? Espero ter ajudado com essa atualização e permaneçam firmes, bons estudos para vocês e até uma próxima. Até mais! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!